É isso aí, você chegou ao terceiro módulo, cara. Parabéns a você, parabéns pelo seu esforço. E agora nós vamos começar a nadar em águas mais profundas, porque eu quero que você cresça bastante no conhecimento da Bíblia. E navegar no mar da interpretação é importante para você. Tá? Hoje nós vamos falar do módulo 3, compreendendo os contextos. Eu quero que você vá a fundo na questão dos contextos, para você se aprofundar mesmo. Eu quero que você tire lições legais aí. Lembrando, é um curso introdutório, não se compara a um seminário, não se compara a 6 meses numa sala de aula de teologia, porque eu quero com esse objetivo, o objetivo dessas lições para você é que você consiga se inteirar mais do assunto e aprofundar. Para de água na canela, é hora de mergulhar. Tá bom? Então vamos ao primeiro contexto aqui, que é o contexto histórico. O contexto histórico, gente, é para levar em conta a questão histórica de todo o texto. Então, perceba bem que vai ser, eu vou lendo o slide com você e vou te explicando. A Bíblia é um livro que corre uma história que vai de eternidade a eternidade. Não é isso que o salmista fala? Que de eternidade a eternidade tu és Deus? Então vai de eternidade a eternidade. Com uma linha reta, que vai escrevendo algo que desde a fundação do mundo vem sendo tecido, quer dizer, construído pelo nosso Deus. Então, quando Deus decidiu num conselho eterno reunir-lhe a Trindade, falar assim, vamos organizar aquela terra que está sem forma e vazia? Ok, você encontra ali então um start. Mas antes disso já existia uma eternidade, Deus já estava trabalhando. Lembra da queda de Satanás, por exemplo? Ele não caiu exatamente ali. Então houve um período posterior. Alguns autores dizem que foi entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis, que foi a queda. Mas outros falam que foi antes, outros falam que foi um pouco mais depois. Mas assim, já existia algo acontecendo antes da terra ser terra, como nós já a conhecemos. Isso aí é muito claro na Bíblia. Anjos, já existia já todo um processo de céu, que a gente já sabe que existe. Então, é só uma questão de compreensão. Então, de eternidade a eternidade. Qual que é a outra ponta da eternidade? Terminou o Apocalipse? Novos céus, nova terra. Então, haverá então uma questão eterna para frente ali, para aqueles que são do Senhor, viverem com Ele para todos sempre. E eu espero que você seja um desses. Em nome de Jesus. Vem com a gente. Vamos junto crescer isso aí. E nesse meio tempo, nós temos um livrão aqui bem grande que vai mostrando para nós, passo a passo. Tem um contexto de história por trás. E eu quero que você aprenda isso. Cada livro contribui para essa história, mas cada livro tem sua história, seu tempo, sua época. Por isso a importância de você analisar. No Novo Testamento, por exemplo, está até aberto aqui na minha Bíblia, existe o livro de Atos. O livro de Atos ele é conhecido como um livro histórico do Novo Testamento. É uma verdade. Ele é mesmo um livro histórico. Mas se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, ele também vai contar a história, mas a história de Jesus. E por trás da história de Jesus, nós temos algumas histórias. A história dos reis, a questão romana, a questão de Pilatos, a questão ali de Herodes, há uma história política, há uma história religiosa por trás. Então, dentro do eternidade a eternidade, tu és Deus, há histórias que vão sendo construídas pela humanidade, aonde a linha do Senhor vai passando e vai buscando os seus que vão representá-lo de eternidade a eternidade. Até que um dia ele encerre todo esse processo e comece novos céus e nova terra. Você precisa estar ciente de que cada livro tem a sua história, tem o seu contexto, tem sua época, tem seu tempo. Cada livro tem seu autor, tem seus leitores. Há livros que repetem o autor, como são as cartas de Paulo, como é o Pentateuco, no caso de Moisés. Mas há livros que não são assim. Há livros que aqueles homens foram chamados só para aquele momento, como alguns profetas, para aquele período histórico específico, para aquele povo específico. Você tem profeta para o reino do norte, tem profeta para o reino do sul, você tem profeta que está dentro do palácio,
tem profeta que está do lado de fora do palácio, tem profeta boiadeiro. Então, isso tudo é parte de um contexto histórico que você precisa compreender. E esses homens, por trás do contexto histórico, há um contexto que pouco se fala na interpretação, mas eu trago ele à tona no livro de Júlio Zabatiero, sobre a exegese bíblica, Manual de Exegese Bíblica de Júlio Zabatiero. Ele trata esse assunto de uma maneira muito interessante sobre a questão da psicoação do autor, onde o autor ele imprime um pouco do seu ser ali, do seu comportamento, do seu psique na questão do livro. Lembra quando Paulo fala assim, não digo eu, não diz o Senhor, mas digo eu. Ele está imprimindo um pouquinho do seu jeito de ser no expressar uma verdade. Então isso tudo é parte de um processo que faz parte de todo um contexto histórico que você precisa captar. Cada livro tem personagens que são protagonistas, tem ali alguns figurantes que estão só por trás das cenas. Cada livro tem a sua geografia, sua topografia, é no morro, é no vale, né? É na água, como é o caso de Noé, né? Naquele tempo de Noé ali, teve muita água, daqui a pouco ficou tudo seco de novo. Então, você precisa compreender. Cada livro tem a sua guerra, sua derrota, e cada livro tem a sua vitória. Você precisa se aprofundar nisso. Ainda dentro do contexto histórico, analisar o contexto histórico é ter todas essas informações bem organizadas na mente, ao ler cada capítulo, cada livro, cada parágrafo, que também é conhecido nos termos técnicos como perícope do livro. Então, quando você vai lendo, mas tem a compreensão panorâmica da história, você compreende o que estava acontecendo por trás ali, você chega a um determinado ponto da sua interpretação bíblica muito saudável. Um pregador que eu acho muito interessante, que aborda muitas questões do contexto histórico, é o Hernando Dias Lopes. Ele é um historiador, muitos sermões dele, ele começa narrando todo o perfil histórico que há por trás, para então chegar naquele texto e apresentar a aplicabilidade para nós, que hoje vivemos no século XXI. Então isso é muito interessante, isso enriquece o seu sermão, enriquece o seu estudo bíblico, a sua escola bíblica dominical, quando você traz curiosidades interessantes do contexto histórico para a interpretação daquele texto. Lembrando que cada livro só veio ter divisões com o clérigo inglês Stephen Langton, que mais tarde se tornou arcebispo de Cantuária. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no início do século XIII. Então, para pensar comigo aqui, praticamente 1.300 anos, a Bíblia não teve capítulos nem versículos. Ela passou a ter versículos e capítulos a partir do século XIII. Então, volta para o texto de novo lá. Quando era professor da Universidade de Paris, na França que ele fez isso. Por isso, você não vê Jesus e os discípulos falando sobre as escrituras do Antigo Testamento, citando capítulo ou versículo. Eles usavam frases como, assim está escrito, como foi dito pelo profeta Isaías. Ele não fala, foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo de número tal. Não, ele não fala isso. Ele fala, assim disse Isaías. Aí que entra o quê? Estudante da palavra, as referências cruzadas, que estão lá embaixo da sua Bíblia. Você vai abrir o texto e vai ver que lá embaixo tem pequenas junções de versículos ali, mostrando que aquilo que foi dito, talvez a letrinha C, letrinha D, letrinha A, ou alguns apontam, de outra maneira, você vai encontrar o versículo referente lá atrás no Velho Testamento, que faz menção àquela citação ou àquela questão que está sendo colocada. Tá, joia? Mas não existia isso até o século de número 13. Por isso que eu aconselho você, não brigue com ninguém por causa de versículos, nem por causa de capítulo, não. Entenda o conteúdo do texto. Compreenda o texto. Preocupa demais com o versículo, não. Ajuda muito a gente a achar, sem dúvida alguma, o código, não é um código que nossa mente vai imprimindo ali, capítulo 4, versículo tal. Opa, beleza, quem é mais matemático, então, guarda com uma facilidade. Mas foque em guardar o princípio do texto, a essência do texto. A questão de ter um versículo a mais, um versículo a menos, o importante é o texto. É isso que importa para nós. Seguindo aí, no contexto histórico, nós temos aí, para uma compreensão histórica de um texto bíblico, você precisa
ler os versos, se necessário, até capítulos anteriores e posteriores, ao texto que você deseja compreender. Então, já falei isso em algumas aulas passadas, na aula passada, sobre essa questão de você estar sempre olhando como um todo. Se você vai pregar, por exemplo, numa carta como Filipenses, ou vai preparar um estudo em cima de Filipenses, capítulo 3, senta com calma, são 4 capítulos. Lê todo Filipenses umas 3, 5, 6, 10 vezes, para você se inteirar bem de todo o entendimento do que Paulo estava querendo explicar para a igreja ali de Filipos. Então, é uma lição importante para você. Segundo, haverá casos que você terá que debruçar sobre todo o livro, principalmente as cartas. Em alguns, você terá dificuldade por causa das divisões que o próprio texto faz. Como Isaías, por exemplo, citei isso numa aula passada. Isaías é mais complexo com as divisões que ele tem. Inclusive, há estudiosos da Bíblia que afirmam categoricamente que houve 3 Isaías, né? O Isaías mesmo, o original, o Deutero Isaías e o Trito Isaías. 3 pessoas que escreveram aquele livro do profeta Isaías. Então, isso aí tem muito a ver com a questão do contexto e da lição que o livro quer passar, mas isso tudo é teologia, é academia, são pesquisas, são estudos. Foca no texto, como eu disse anteriormente. E entender a época, ou melhor dizendo, a dispensação, quer dizer, os períodos longos, como o período da lei, o período da graça. Nós hoje estamos debaixo da graça. Estamos num tempo de graça sobre nós, onde o Senhor, com um amor, não temos nem palavra, né? É um amor tão grande por nós, que a gente possa compreender esse período. Mas também entender o período da lei, período em que o povo caminhava debaixo de uma regra dada pelo próprio Deus. É importante que você capte essa lição. E por último, conhecer o ambiente histórico, cultural da época em que foi escrito. Por isso que eu falei de enciclopédia, manual bíblico, e os comentários bíblicos também ajudam muito nessa questão. Ok? Então nós vamos dar uma pausa aqui, vai tomar um café, tomar uma água, levanta um pouquinho da cadeira, vamos voltar agora com o contexto cultural na próxima aula, dentro do módulo de número 3.